Quando a gente vai estudar o Dugin, que é uma coisa que vocês já fizeram aqui, qual que é uma das bases do Dugin? Né? Tá aqui, ó. O Império Americano deve ser destruído. Né? Esse aqui é um livro que eu recomendo também. Mas ele entende o Império Americano como a herança de algo que é mais odioso ainda, que é a visão anglo-saxã de mundo. Tá? Os anglófinos, ou seja, o Império Britânico, e aí o seu filho mais novo, os Estados Unidos, que é como eles encaram. Né? Isso. E a Igreja Católica. Por incrível que pareça para alguns, pode parecer isso, a Igreja Católica é um dos principais alvos do Alexander Dugin e dos duguinistas. Então, todo o processo de desinformação... Quando começou a invasão da Ucrânia, tem uma declaração do Dugin, eu trouxe no programa, naquela época, ele falando assim, vamos derrubar os nazistas da Ucrânia e em seguida o grande Satã de Roma. Caralho. O Dugin falando isso. Você entendeu? Cara, gnose pura o negócio. Eu recomendo vocês trazerem o Daniel Ferraz aqui, que vai ser muito bom também, viu? Mas falando em Dugin, isso que você estava comentando anteriormente, de que os Estados Unidos cavou essa posição que ele está no mundo e, de certa forma, ele desejou, inclusive, essa posição que ele está no mundo, e agora me parece que, tipo, agora precisamos que o mundo pegue, né, cada um pegue o seu pedaço da responsabilidade e tal. Isso me parece alinhar muito com a ideia de um mundo multipolar, né? Sim. Então, tipo assim, me parece estranho, muito... né? Estranho. E a pergunta que eu tenho a te fazer é o seguinte, tipo, tu acredita em um mundo multipolar, tá? Porque, assim, quando de fato tivemos isso, né? Olha só, a gente tem um problema sério aí, e é uma coisa que eu venho falando, e aí essa questão da paixão política nominalista bagunça muito o jogo, Rasta. O que acontece? Existe algumas hipocrisias que a galera não quer observar. A primeira delas, e você está nos Estados Unidos, Rafa, você consegue verificar isso facilmente aí. Existe um racha profundo dentro do Partido Republicano, não é de hoje. O Partido Republicano ele está dividido. Você tem um movimento MAGA, que até gostaria de não ser mais parte do Partido Republicano, e dentro do movimento MAGA existe uma aura populista muito forte e que foi fortemente infiltrada pelo duguinismo. Tá? E os agentes duguinistas dentro do Partido Republicano, perdão, são muitos e eles são poderosos, tá? Eu tô falando do J.D. Vance, eu tô falando do Tucker Carlson, da Laura Lumen, tem a menina lá, cara, esqueci o nome dela agora. Não, ela é uma youtuber bem famosa, ela é negra. Candace Owens, entendeu? Cara, assim, esse pessoal, o Steve Bannon é o principal, né? E o Steve Bannon influencia muita gente grande da direita no Brasil, inclusive, só que ninguém tem coragem de falar sobre isso. Então, o que acontece? Quando você vê muito do que o J.D. Vance está falando e o que ele está fazendo, o Pete Hegseth, entre outros caras, você vê a cartilha do Dugin na boca desses caras, só que eles são companheiros de viagem, na minha opinião. Com exceção do Steve Bannon e da Laura Loomer, esses outros todos eu acho que são companheiros de viagem, entendeu? Esses dois eu acho que sabem o que estão fazendo. E eles trabalham com a ideia, e aí o Trump, aí vai juntar com uma outra coisa que o Trump tem e que acaba coadunando, porque um governo não é feito só de uma pessoa. O Trump ele tem uma ideia mais voltada aos Estados Unidos raiz, até o século XIX, da doutrina Monroe, né? Então, assim, você percebe que o Trump ele tem essa vertente. E esse pessoal, sabendo dessa tanto que te falam que o Trump está aplicando a doutrina Donroe, né? Que é a mistura do Monroe com Donald. Uma doutrina criada por um presidente americano no começo do século XIX. Então, o que o pessoal essa galera tá fazendo? Eles trazem muitas coisas pro Trump
E o Trump fala, não, beleza, vamos fazer isso, porque o Trump ele quer diminuir impostos, ele quer diminuir o tamanho do papel dos Estados Unidos no mundo. Só que o que acontece? O Trump começou a se associar com pessoas que têm ideias perigosas e querem a destruição dos Estados Unidos, tanto quanto os democratas querem, só que por outros motivos. E ele tá, assim, o Trump ele tá coletando diversas derrotas na área das relações exteriores, que está começando a ficar complicado para ele por conta disso, né? O mais aloprado de todos que ele tem dentro do governo dele é o J.D. Vance, né? Aquele sujeito, ele é perigosíssimo. Ele é perigosíssimo, ele não tem o menor trato para relações internacionais e não tem, acho que ele não tem muito um sentido claro do que significa a posição dos Estados Unidos hoje no mundo. E por que eu estou falando, pegando essa questão do multipolar que você está falando? Eu acho que os americanos, se assim eles quiserem, eles têm todo o direito de deixar de ser o xerife do mundo, de financiar várias coisas, etc. Eu acho que tudo isso é lícito. Eu acho que, aí, eu vou usar uma frase meio esquerdista, mas que cabe aqui, a autodeterminação dos povos, né? Beleza. Só que você não pode moldar a ordem mundial e de repente querer mudar ela em um mês, que foi o que a administração Trump fez no mês de março. Isso gerou rupturas e terremotos no cenário geopolítico do mundo que não sei se os Estados Unidos vai recuperar todo o estrago que foi feito. Por exemplo, todo mundo falou lá na conferência de Munique, quando o J.D. Vance foi lá, fez aquele discurso. Pô, legal, o J.D. Vance falou muita coisa interessante naquele discurso, de fato. Mas aquele discurso dele não tinha nada a ver com o objetivo da Conferência de Munique. Nada a ver. É como se você me chamar aqui para falar sobre, por exemplo, vamos aqui fazer um programa para explicar a missa tridentina. Aí quando chegar aqui eu começo a explicar o impedimento no jogo do Flamengo. Entendeu? Cara, e aquilo gerou um desconforto gigante. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.